presidente da Associação dos Advogados de São Paulo e vai falar sobre a polêmica envolvendo o exame da OAB. Eu vou conversar com Aristóbulo de Oliveira Freitas. O seu nome saiu de onde? Aristóbulo era o nome de quem na família? É o nome do meu avô. Ele era professor de história e a família dele gostava desses nomes de origem grega, então acabou me... Para uma criança, um nome Aristóbulo é difícil, né? Você imagina naquela fila do primário, você... Aristóbulo. Todo mundo olhando. Mas diz, pelo que eu pesquisei, quer dizer, bom conselheiro. Aristóbulo é bom conselheiro. Quer dizer, bom conselheiro. Eu já entrevistei aqui um Astaxerxes, que para criança também é difícil, né? Não é exatamente. Astaxerxes? A fila toda, né? Não sei, acho que uma pessoa põe o nome e não pensa nisso. E Aristóbulo é um nome... difícil. Diferente. Eu não vou dizer engraçado, porque eu já usei com o Anderson a mesma palavra. Como é que é? Tem havido questionamento sobre a legalidade do exame da ordem? Essa é uma discussão que vem aumentando aí durante o tempo e os advogados, uma boa parte dos advogados e dos dirigentes das instituições que representam a advocacia, nós estamos preocupados com isso, porque o exame da ordem, ele é previsto no Estatuto da Ordem, tem uma base constitucional, porque o artigo 5º, inciso 13 da Constituição prevê isso, e ele existe desde 63. É um exame que vem sendo feito e é um exame para aferir a capacidade não só teórica, mas a capacidade prática daquele profissional. No fundo, é uma proteção para o cidadão. Sem querer te interromper e já interrompendo, esse exame da ordem me lembra o clássico exame americano da BAR, né? Pass the Bar, do Bar Association, que é o que controla a qualidade jurídica do país, digamos, né? Sim. Nós temos, com todo o respeito que eu tenho pelos advogados, tem uma grande faixa de advogados que não estão, mesmo tendo passado o exame, não estão num nível de excelência que se esperaria. Antes, inclusive, do exame, fica uma coisa muito óbvia da necessidade de ter esse exame. Eu sei que tem muito advogado que vai ficar aborrecido comigo, mas é verdade, eu acho que tem que passar, não pode cancelar uma coisa dessas, que é diminuir a qualidade. Da mesma forma que o negócio de livro de ensino que está escrito nós é legal, nós vai não sei o quê, não é pelo fato de você aceitar que algumas pessoas falem assim, que você tem que botar isso num livro de ensino. E eu acho que no caso aí do direito é a mesma coisa. Eu acho que quanto mais excelência se pedir, se exigir, né, de um advogado, melhor para os clientes, né? Então, a preocupação, Jô, e é o que nós estamos propondo lá na Associação dos Advogados, nós estamos propondo uma discussão mais ampla e dizer o seguinte: nós não estamos falando só do exame. O exame é necessário e tem que ser mantido. O problema é o ensino jurídico no Brasil. Nós precisamos discutir isso, levar para a sociedade e fazer opção, fazer algumas avaliações. E porque não basta você criticar ou apoiar o exame da ordem. Nós precisamos ir à origem do problema. O ensino jurídico tem problemas seríssimos no Brasil e nós precisamos atacar esses problemas. Te dar alguns números que nos deixam aqui um pouco preocupados. Nós temos no Brasil 1.176 cursos jurídicos. Isso é igual, ou praticamente igual, à soma de todos os cursos jurídicos no mundo inteiro. No Brasil, então tem 1.100 cursos no mundo inteiro e no Brasil nós temos 1.176. O que nós estamos presenciando? Uma espécie de coisificação do ensino jurídico. Porque aí você encontra coisas bárbaras. Eu não sei se, acho que vocês já devem ter visto, anúncios dizendo o seguinte:
pague uma graduação e leve 2 graduações. Ou você é isso? é a melhor mensalidade do mercado, como se fosse um produto num supermercado, etc. E é essa discussão que nós precisamos ter. Essa discussão é viável com um maior rigor do MEC e o acompanhamento da ordem, que hoje é opinativa, o parecer da ordem é opinativo. E nós achamos que temos que lutar por um parecer vinculativo. Agora, Aristóbulo, deixa eu perguntar em relação a isso. O nosso direito já é um direito não tão ágil quanto é o direito anglo-saxônico, né? Quer dizer, o nosso é direito romano, com laivos napoleônicos, etc. Já é uma coisa muito baseada, inclusive, no aprendizado do latim, eu acho, né? Hoje em dia, ainda é obrigatório o curso, dentro desse curso, é obrigatório o latim? O latim foi banido totalmente? Foi. Já não se ensina o latim, mas a tua avaliação está correta. Nós temos uma origem germânica romana. E qual é o problema? Nós somos apegados a estatutos. Tudo eu preciso procurar na lei, eu preciso dar uma base legal, tudo tem que ter uma resposta nessas leis. E o que acontece é que o aluno, ao invés de ser preparado para pensar o direito, ele é preparado para decorar. Assim, o que nós temos no Código Civil, Código de Processo Civil, Código de Defesa do Consumidor, mas nós precisamos brigar, e acho que essa briga da advocacia e dos profissionais de direito, para que o aluno seja forçado a pensar. Sim, porque há também aquele negócio da lei e do espírito da lei, né? Da interpretação. Os princípios. Eu não sei, eu vejo, por exemplo, que mesmo nos Estados Unidos, onde o direito é totalmente diferente, né? Os advogados têm uma noção de latim, pelo menos, sabem alguma coisa. E a referência ao latim, no caso deles, é muito menos importante que a nossa, né? Mas você tocou num ponto aí que eu acho que é um dos mais importantes, a questão da celeridade. Acho que todo mundo aqui já teve uma história em família de processo judicial. Então, quando fala de processo judicial, o sujeito fala, isso aí é para 10 anos, 15 anos. O problema não é só o sistema, o problema está na estrutura primeira desse sistema judiciário. Precisamos entender um pouco, isso não está sendo discutido, eu acho. Não tem um poupa-tempo para processo jurídico? Não tem até. Nasceu, eu não sei se lembra, eram os juizados de pequenas causas, juizados especiais cíveis e criminais. Muito bem, isso funcionou muito bem durante um tempo. Você chegava hoje no juizado, apresentava sua reclamação, a pessoa lá digitava lá o que você tinha de reclamação, depois de uma semana tinha audiência e tinha resolução. Era resolvida, o índice de acordo era fantástico e o índice de resolução era muito maior. Hoje, você vai a um juizado especial, vários juizados especiais, você demora 1 ano para ter uma audiência. E provavelmente daqui a 1 ano a sua realidade é outra. Mas isso devido a quê? A quantidade que aumentou, a falta de juízes, o quê? A população está muito mais consciente de que tem direitos. Isto o Estado proporciona, as pessoas sabem que podem reclamar, que a Justiça dá uma resposta. A Justiça tem esse lado agora um pouco mais de ativismo judicial, né? Ou seja, se o Poder Executivo não resolve, o Congresso não resolve, nós vamos dar uma resposta. Isto mostra para o cidadão e estimula que ele vá para lá. E aí nós temos um pouco de falta de investimento do Estado. O Estado não investe. Então aumenta a corrida das pessoas para os fóruns e não resolve. Por exemplo, eu não sei se alguém aqui já entrou em cartório, você entra nos cartórios, são salas assim, um quarto desse espaço aqui, lotadas de processo até o teto. O advogado chega para examinar um processo, o cara fala, doutor, não tem a mínima condição. O senhor passa daqui 1 semana. Por quê? Porque aquilo lá não teve nenhum investimento do Estado. E eu vou dar um exemplo do Estado de São Paulo. Cada pessoa que entra com processo tem que pagar um dinheiro lá, tem que arrecadar. Imagina o seguinte, uma causa de R$1.000, você tem que arrecadar 1%. Dá R$10 você arrecada. Imagine milhões de causas gerando esse dinheiro. No Estado de São Paulo, esse dinheiro vai para o Poder Executivo. E o Executivo repassa um pedaço desse dinheiro para o Judiciário. Ora, se o dinheiro é gerado pelo processo e esse processo tem que ter uma estrutura, é claro que ano a ano essa estrutura vai ficando cada vez mais deficiente em função dos processos. Como é que o advogado cobra uma causa dessas?
Ele cobra, tem parâmetros, né, para cobrar honorários, às vezes percentual do valor da causa, depende se é a Justiça do Trabalho, se é a Justiça Civil. Ele cobra, muitas vezes, um pedaço do honorário no começo e, ao final, ele aguarda o seu cliente ter o sucesso e ele recebe o final da remuneração dele. Então, só uma coisa que eu não tenho a menor ideia é a quantidade de reprovação que existe no exame da OAB. Então, se essa quantidade vem aumentando? Anualmente, nós temos aproximadamente 100 mil pessoas prestando. A média histórica dos exames da ordem é de 20% a 18% anuais de aprovação. Final de 2010, começo de 2011, houve uma redução. E uma redução para 14%, 16%. De aprovação? De aprovação, ou seja, aumentou a reprovação. Sim, e isto chamou a atenção para o que está acontecendo. E a avaliação os cursos jurídicos, aqueles cursos que são um nada, a pessoa é um verdadeiro estelionato educacional, ele engana o aluno. O aluno entra no início achando, eu vou sair bacharel, vou conseguir minha habilitação na ordem, vou advogar. Ele é enganado, porque quando ele vai prestar o exame, ele percebe que não está preparado. Mas se o sujeito vê um anúncio desses e vai, é porque realmente... Ele não sabe, João. Você imagina uma pessoa que junta seu dinheiro... Mas não lê um anúncio desse... O sujeito quer ser advogado, lê um anúncio desse, em vez de entrar para o curso, ele não processa o cara que fez o anúncio? Mas você imagina uma universidade que tem 10 mil, 20 mil alunos, ele fala, bom, se 10 mil alunos estão prestando e ela indica que ela é a maior aprovadora de alunos no exame da ordem, deve ser boa. E aí o que acontece? Manipulação de dados. Quando alguém fala, nossa universidade é a que aprova mais, você precisa examinar o dado específico daquela universidade. Precisa saber assim, com relação ao número de alunos, qual o percentual? Porque uma coisa é você pegar o todo do número e outra coisa é pegar, por exemplo, essa universidade tem 30 mil alunos e aprova 500 alunos, aprova 300 alunos, tem algum problema. Ela tem um índice... A pessoa pode fazer... Quantas vezes a pessoa pode tentar o exame da OAB? Não tem limitação. Ela pode tentar quantas vezes ela... E por que querem acabar com o exame da OAB? Então, quem é que quer acabar? É um grupo de bacharéis que se julga prejudicado, existe uma defesa que diz que é inconstitucional o exame da ordem, mas o que nós achamos é que essas pessoas, elas não têm a dimensão da consequência de uma decisão que possa impedir ou acabar com o exame da ordem. A população estaria num risco. Tem outra... Desculpa. Que é isso? Tem outra coisa. Digamos que o exame da ordem não seja necessário, mas eles podem votar que o exame da ordem seja proibido? Você está entendendo? Porque vai acabar se disser, não precisa fazer o exame da ordem. Vai haver uma seleção natural quando for escolher um advogado e escutar. Você passou o exame da OAB? Então, são duas coisas. Primeiro, o que o Supremo Tribunal Federal irá julgar é se é constitucional ou não o exame. Se não for constitucional, se o Supremo, por uma hipótese absurda, disser não é constitucional o exame, então a ordem não pode exigir esse exame. Ela tem que registrar, habilitar esse bacharel sem o exame. Significa dizer... Mas não pode oferecer um exame da ordem? Não, mas ninguém vai querer fazer, porque aí ele sabe que não passará. E aí você falou do mercado. As pessoas não têm avaliação, ela não sabe se aquele profissional pode ser bom ou não. Ele pode chegar lá, pode ser um profissional, um bom comunicador. Fala, não, que eu vou fazer isso, vou conseguir uma liminar para você, vou conseguir uma liminar em 24 horas, etc. E muitas vezes ela pode dar um golpe, pode sofrer um golpe, essa pessoa. Aplicar um data vênia. Ou, então, a pessoa, ela pode achar que está sendo atendida e não, porque o advogado não sabe fazer. Ele, por exemplo, precisa de uma liminar num plano de saúde. E aí, ao invés de pedir uma liminar, ele entra com uma ação simples, uma ação declaratória, sem pedido algum de antecipação. E a pessoa está precisando daquela medida urgente para ser operada ou para ter um tratamento e não consegue. Ou seja, ela está se entregando para um profissional que tem péssima habilitação, péssimo desenvolvimento e ela não sabe o que fazer. Ela não tem essa... Bom, eu conversei aqui com o presidente da Associação dos Advogados de São Paulo. Gostei também, tomei nota dele, qualquer processo, você já sabe. Doutor Aristóbulo de Oliveira Freitas. Provavelmente
na adolescência, mais conhecido pelos amigos como Ari, não era? Ou como Neto. Porque eu tenho um irmão que tem Júnior no nome, e aí eu já usava um Neto para não ser Júnior e Aristóbulo. Então tá bom. É porque Júnior e Aristóbulo já vira dupla caipira, não é? Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta.